Agora a gente vai seguir para o exercício 5 da prática 4, em que, nesse caso, o enunciado pede para a gente fazer uma função que vai receber como parâmetro um inteiro. E é para a gente tomar uma decisão e retornar 1 se ele for divisível ou por 3 ou por 5, e retornar 0 se ele for divisível por ambos ao mesmo tempo, ou então se ele não for divisível por nenhum. Então, nesse caso, só para um exemplo, é para a gente retornar verdadeiro, no caso 1, se ele for um número tipo 9 ou tipo 10, e retornar falso se ele for 15, se ele for 8, por exemplo. Seria equivalente à operação XOR. A gente tem a AND, OR, a XOR seria isso. Então ela vai pegar quando apenas um dos dois é 1, é verdadeiro, mas não quando ambos são. É o ou exclusivo que a gente fala. Então a gente pode começar aqui pegando o protótipo. E eu vou continuar resolvendo os exercícios, igual eu expliquei no vídeo anterior, nos mesmos arquivos. Então eu vou usar o módulo que a gente estava usando anteriormente, colocando aqui no cabeçalho. E aqui que a gente vai implementar a função. Então como é que a gente vai fazer essa tomada de decisão? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem várias maneiras de abordar isso. Uma condição que eu acho que fica bem intuitivo, a gente fazer o seguinte. Se o número que a gente recebeu como entrada dividido por 3, mas a gente está usando o operador de resto. Então, se o resto dessa divisão, o resto inteiro dessa divisão por 3 for igual a 0, ou seja, esse número ele é divisível por 3, ou no caso, esse número é divisível por 5, então é isso que essa condição está analisando. Se um desses casos for verdade, realmente o número é divisível por 3 ou por 5, ele vai entrar no if. Só que a gente quer excluir o caso de quando ambos são verdade. Então a gente pode fazer outra condição. Se n dividido por 3 for diferente de 0, ou o resto da divisão de n por 5 for diferente de 0, lembrando que é aquilo que eu falei antes também. É só uma coisa visual do VS Code aqui para deixar mais fácil da gente entender. Então, o que a gente tem que colocar é o exclamação e o igual. Isso é diferente. Mas quando eu junto, ele vai mudar para o diferente da matemática. Então é isso. Mas no fundo é a mesma coisa. Se ele for diferente de 0, ou seja, ele vai entrar aqui quando um dos dois, o número for divisível ou por 3 ou por 5. Então, ele vai entrar aqui. E depois, esse segundo if está vendo se um dos dois é diferente. Então, nesse caso, ele vai entrar se um dos dois é divisível. Ele vai entrar no segundo if se um dos dois não é divisível. Então, nesse caso, a gente vai retornar 1, porque ele cumpriu as condições. E aí a gente poderia pensar, então, caso contrário, ele vai retornar 0. Se eu colocasse um else daqui, ele não ia pegar todos os casos. Por quê? Porque ele só ia, se eu colocasse, por exemplo, isso aqui, else return 0. Ele ia retornar apenas o else desse if. Então, ele teria que ser divisível por algum dos números. E se eu colocasse o else no primeiro, ele não ia pegar o caso quando os dois são iguais. Então, para a gente só retornar 0 caso contrário, tudo, é só a gente colocar o return fora dos ifs. Porque aí, concorda comigo, se ele entrar aqui e entrar aqui, ele vai sair da função na hora que chegar nessa linha, vai retornar 1. Agora, se isso aqui for falso, ele vai ir para essa outra linha de qualquer maneira. Então, se o primeiro for falso, ele também vai ir para esse return 0 aqui. Então, dessa maneira, a gente cobre todos os casos e não tem nenhum problema de algum caso não retornar nada.
A gente salva. E agora a gente pode testar essa função. Só colocando, copiando aqui um molde para a gente exibir da mesma maneira de anteriormente. Então a gente pode usar até uma estrutura parecida com a gente usou anteriormente. Então a gente vai deixar 2 colocar string aqui, a gente vai chamar o divisível por 3 ou por 5, é o nome da função, passando 2. Só que nesse caso a gente pode colocar na string que ela vai imprimir, então nesse caso colocar divisível e aqui não é divisível. Vou até colocar aqui o aqui, porque senão ia ficar estranho, né? 2 não é divisível. Então a gente coloca dessa maneira. Se o 2 fosse divisível, ele ia escrever 2 é divisível, e se ele não fosse, colocar não é divisível. Lembrando que nesse caso a segunda condição ela engloba também o caso dele for divisível por ambos os números, tanto 3 quanto 5. Só para não deixar essa instrução muito grande, a gente vai deixar isso implícito aqui para a gente. A gente pode copiar e fazer outros testes. A gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, 9, que eu tinha falado anteriormente, que ele vai ser divisível, que ele é divisível apenas por 3. A gente pode colocar o 15 aqui também. E aí ele vai no não divisível. Só para deixar de uma maneira que ele vai cair no caso de ser divisível apenas por 5, a gente pode colocar o 20 aqui. Ele vai ser divisível por 5, mas não por 3. A gente salva aqui e vamos executar. Tem que compilar igual anteriormente, ó, GCC, a flag C e o prática 4.c para compilar o módulo. E agora a gente compila o arquivo com o .o que foi gerado. Só substituir o que a gente já tinha criado. Então, GCC, teste prática 4.c, que é aquele arquivo que está os testes. Prática 4.o, a flag O e o nome que a gente colocou. Teste prática 4. Agora a gente executa. Então podem ver aqui, ó. 20 é divisível porque ele é apenas divisível por 5. 9 é divisível porque é apenas divisível por 3. E 15 não é divisível porque ele cai naquela condição de ser divisível por ambos. Nesse caso a gente não quer isso. Só para mudar aqui para a gente ver o único caso que não caiu, que é se ele não for divisível por nenhum dos dois. Então 1, por exemplo, não é divisível nem por 3 nem por 5. A gente vem aqui, compila de novo, executa. 1 não é divisível. Vamos manter o 1 aqui no teste. Agora a gente pode ir para a próxima questão. Implemente uma função que recebe como parâmetro a altura h em metros, por exemplo, 1,70, e o sexo, m para masculino e f para feminino, de uma pessoa, e retorne seu peso ideal. A gente está chamando aqui de PI, a variável PI. Sendo que PI vai ser 72,7 vezes a altura menos 58, caso o sexo seja masculino, e esse caso aqui, caso o sexo seja feminino. Então é outra função simples. A gente vai pegar o cabeçalho dela aqui, protótipo, né? Colocar no cabeçalho, salvando. A gente vai implementar ela agora. Então nesse caso, o que a gente tem que analisar primeiro é qual o sexo da pessoa e depois calcular a fórmula respectiva para esse sexo. Então o que a gente vai fazer? Só lembrando, no enunciado está aqui apenas é para a gente considerar M maiúsculo como masculino e F maiúsculo para feminino. Então, a gente vai considerar que foram apenas essas duas possibilidades. Então, a gente pode vir aqui e colocar assim: if sexo for igual. A gente coloca aspas porque é um caractere só, aspas simples. Quando é uma string, a gente coloca aspas dupla, ou igual a m. A gente faz o seguinte: return
Só copiar a fórmula aqui. No masculino. Ser isso. Vai ser 72.7 vezes H menos 58. Aí a gente poderia tanto colocar o else, if e analisar se o sexo ficaria assim, sexo é igual a F, depois retornar, ou então a gente pode simplesmente colocar o else. E nesse caso, a gente está considerando só essas duas possibilidades. Então, ambos dariam certo. Vou deixar o else só para ficar mais simples, sem colocar outra condição. A gente retorna esse valor. Não precisei mudar aqui, porque o H está o mesmo que o H aqui. E o nome da variável é sexo. Então a gente salva e vamos executar. Compilar e executar, né? Compilando o módulo. Gerar o .o. E agora a gente... antes de compilar aqui tem que fazer o teste, né? Só copiando aqui o print. A gente coloca assim, teste exercício 6. E a gente pode colocar, acho que nesse caso não vai ter uma condição, porque a gente já vai saber quando a gente passar como entrada. Então a gente pode colocar assim, homem de 1,70 metros de altura, assim, o peso ideal de um homem de 1,70 metros de altura é, pode colocar que vai ser um float, né? A gente pode ver aqui no retorno. A gente pode colocar com duas casas decimais, acho que é razoável. E colocar o quilos aqui. Então, o peso ideal de um homem de 1,70 metros de altura é a resposta quilos. A gente realiza a chamada aqui, então peso ideal, passa como parâmetro o 1.70, depois o caractere, que nesse caso é M, então masculino. O peso ideal de um homem de 1,70 vai ser a resposta dessa chamada de função. A gente similar, a gente pode colocar para... Vamos fazer só colocar uma mulher aqui, da mesma altura. Aí a gente só muda o sexo. E a gente pode colocar, sei lá, de 1,60. Uma mulher. Muda aqui na chamada. E o caractere do sexo. Então é isso. Agora a gente pode testar. Eu já estava colocando o código aqui. A gente pode só executar. E agora a gente testa. Então, ó, o peso ideal de um homem de 1,70 metros de altura é 65,59 kg. O peso ideal de uma mulher de 1,70 metros de altura é 60,37 kg. E aqui de uma mulher de 1,60 vai ser 54,66 de acordo com aquela forma. Então, calculou da maneira certa, né, dessas contas. Agora a gente vai fazer a questão 7, que ela vai utilizar essa função do exercício anterior. Então aqui, implemente um programa para ler a altura e o peso do usuário e informar quantos quilos ele deve ganhar ou perder para alcançar esse peso ideal. Usa a função peso ideal do exterior. A descrição não está explicitamente aqui, mas a gente vai ter que ler o sexo também, né? Como a gente viu na função anterior, a gente toma a decisão de qual fórmula utilizar a partir do sexo da pessoa que a gente está colocando lá. Então, nesse caso, a gente vai ter que ler o sexo e a altura e o peso atual da pessoa. Então, nesse caso, cai naquele
exemplo que o professor deu no enunciado de colocar um arquivo separado. Então a gente vai colocar, vou copiar aqui, voltando para o enunciado aqui, que é do exercício 7. A gente cria o arquivo prática 4, exercício 7.c, que nesse caso é para a gente implementar um programa, não só uma função. E iniciando esse programa, a gente vai precisar imprimir, então a gente vai incluir stdio, .h, ou d aqui. Então a gente cria a função main, pela maneira completa agora. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar vários recursos que a gente aprendeu já, inclusive no estudo de repetição também. Nesse caso a gente vai ler os sets, né? Então, uma coisa que é interessante a gente fazer é usar o do while. Vê que o VS Code já tem todos os atalhos para a sintaxe que a gente vai usar aqui. Então, a gente vai fazer isso, ó. Do, o código, while, a condição. Então, a gente vai colocar o que a gente vai fazer aqui e depois a condição de parada, né? Condição de parada ou para continuar. Por que a gente usa o do while, não while ou for? Nesse caso eu vou usar o do while porque a gente sempre vai ler uma vez. Vou usar essa condição para caso a pessoa digite um caractere inválido pelo teclado. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente vai ler um caractere, então a gente vai usar o scanf. A gente vai colocar ler um caractere aqui, então identificador C. Aí eu tenho que criar as variáveis aqui também. Então vamos colocar char sexo int. Vamos colocar float altura, peso, colocar p atual, de peso atual e t ideal. Vai ser calculado, né? Acho que por enquanto já é isso. Se a gente precisar de mais, a gente volta aqui. Então, primeira coisa, a gente vai imprimir uma mensagem antes de ler. Vamos pular essa linha, a primeira linha. Digite seu sexo. Pode colocar aqui M ou F. E é isso, ó. A gente vai imprimir isso sem pular a linha aqui e depois vai ler no endereço da variável que a gente criou, sexo. Então eu vou usar o scanf para armazenar esse valor digitado nessa variável. Só que digamos, se a pessoa digitar M minúsculo, F minúsculo, a gente tem uma maneira de usar uma função que não está nessa biblioteca da padrão, mas está nessa biblioteca que a gente pode usar ctype.h. Aí. A gente usa a função toUpper, que vai pegar um caractere e transformar na versão maiúscula dele. Ou se ele for já maiúsculo, vai só retornar a versão maiúscula mesmo. A gente vai fazer isso com o que foi digitado pela pessoa e armazenar na própria variável. Então ela vai receber a versão maiúscula dela mesmo. E aí nesse caso, o que a gente quer verificar? Se a pessoa digitou um valor que não é ou M ou F minúsculo ou maiúsculo dessas letras, a gente quer que pareça uma mensagem a pessoa digite de novo. Então a gente vai colocar aqui, se sexo for diferente de M ou sexo for diferente de F. Nesse caso, repare, eu só preciso analisar isso porque eu acabei de transformar essa
o valor digitado em maiúsculo. Nesse caso não é o OU, né? É o I. Porque se ele for diferente de ambos, ou seja, não for nenhum dos dois, a gente vai imprimir uma mensagem valor inválido. E repare que ó, a gente tem que pensar na saída aqui. Ó. A primeira quebra de linha foi aqui. A gente ficou deixando o cursor para a pessoa digitar depois dos 2 pontos. Na hora que a pessoa digitou e apertou Enter, ele foi para outra linha. Aí na outra linha apareceu valor inválido se ele digitou errado, ou no caso, se ele digitou certo, ele não vai entrar nessa condição. E aí a gente pode usar a mesma condição para ser a condição de parada. Então o que vai ser isso? Ele vai fazer isso uma vez. Se a pessoa digitar M ou F, tanto minúsculo quanto maiúsculo, ele vai executar tudo isso uma vez. Vai digitar e vai guardar. Mas se a pessoa digitar, sei lá, C, ele vai repetir essa mensagem, digite seu sexo. Vai colocar valor inválido e vai perguntar para a pessoa digitar de novo. Faltou um ponto e vírgula aqui. A gente pode fazer esse teste aqui, executando isso. A gente não vai executar os módulos de novo porque a gente não alterou. A gente vai executar apenas o prática 4, exercício 7.c e o prática 4.o e vamos dar o nome de prática 4, exercício 7 para o executável. Então gerou ali, a gente executa ele. Ah, eu coloquei o nome errado, né? Coloquei com 2 T's aqui. Então a gente compila de novo e vamos apagar aquele com 2 T's. Aí. A gente apaga aqui e executa de novo. Prática 4, exercício 7. Aí, a gente pode fazer o teste. Vamos colocar uma letra inválida de propósito. A gente coloca A, valor inválido. G, valor inválido. R, valor inválido. A gente colocar M minúsculo, ele vai dar certo. Termina a execução porque a gente não colocou nada depois disso. A gente colocar F também. Colocar M maiúsculo, deu também. E F maiúsculo, também deu. Então a gente fez o que esperava. Agora, depois de saber o sexo armazenado nessa variável, a gente vai realizar a chamada da função. Então, primeiro, o que a gente pode fazer aqui é peso ideal vai receber a chamada daquela função. Ah, eu esqueci de incluir a biblioteca aqui, né? Um módulo, na verdade. Então vai ser include prática 4.h e aqui a gente vai chamar a função peso ideal. Vai passar como parâmetro a altura da pessoa, que a gente ainda não leu, né? Então nesse caso vamos ler o resto das informações. Pode copiar aqui. Antes dessa atribuição, vai fazer assim. Digite sua altura em metros. Aqui a gente vai ler um float, que vai ser na variável altura. Vai armazenar esse valor. Que a gente não precisaria desse barra n, porque também a pessoa digitou, apareceu o valor inválido. A gente pode colocar aqui, ó, no valor inválido. Se caso ele for digitado, ele dá um barra n no final. E nesse caso aqui a gente mantém na mesma linha. Então se a pessoa digitou, pede a altura logo em seguida. Então digite a altura, a gente pode colocar aqui. Digite seu peso atual.
em quilos. A gente coloca aqui peso atual. Aí. Agora a gente pode calcular o peso ideal a partir desses valores. Então a gente passa como parâmetro a altura da pessoa e o sexo. Vai ser o retorno dessa função a partir da altura e do sexo da pessoa, como a gente tinha feito anteriormente quando a gente implementou essa função. Agora vem a parte interessante, a gente vai comparar o peso ideal com o peso atual, para a gente emitir a mensagem se a pessoa precisa emagrecer, engordar ou manter no peso atual. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a gente está comparando números float, então o peso ideal e o peso atual são floats. O peso atual é ditado pelo teclado. Então a gente não sabe quantos dígitos a pessoa digitou. Pode ser 2, pode ser 3. Nesse caso, o peso ideal vai ser calculado a partir da altura que a pessoa digitou e da forma que a gente colocou lá. Então pode ser que tenha erro nelas. Então, digamos assim, se a pessoa digitar que ela tem 50 quilos e 0,87 aqui no peso atual. E digamos que o peso atual dela, calculado, deu 50,87554. Então, para a gente, questão de a gente fosse considerar duas casas decimais, eles estariam no mesmo peso. Mas na hora da gente comparar para o computador, eles não são o mesmo valor. Então, uma coisa que é interessante a gente fazer aqui, na hora da gente comparar, então a gente vai comparar usando FABs. Nesse caso, vamos incluir a biblioteca mark.h, a gente poder usar essa função. Então, o que vai fazer o valor absoluto entre esses dois floats. Então, a gente vai fazer o seguinte: P ideal menos P atual. Então, vai pegar o módulo dessa diferença. Aí a gente pode colocar um critério aqui. O critério que a gente pode colocar é se esse valor for menor do que, por exemplo, 0,001. O que a gente está querendo falar é que se a pessoa precisaria engordar ou emagrecer apenas 1 grama, menos do que 1 grama, a gente vai considerar a questão do peso ideal. Se for mais do que isso, aí a gente vai entrar nas outras condições. Então a gente vai colocar isso. Ó. Se o FABS for menor, vou colocar até um menor igual. Então se for até 1 grama, a gente vai colocar que a pessoa não precisa nem engordar nem emagrecer. Então a gente vai dar o printf. Você está no seu peso ideal. Barra N. Então é isso que a gente vai imprimir. Agora, caso isso não seja verdade, então a pessoa precisa engordar ou emagrecer. Só que a gente vai fazer outra condição. Então a gente vai assim, else if. É uma estrutura para a gente já colocar a condição aqui de cara. Se o peso ideal for maior do que o peso atual, nesse caso a gente não precisa mais do igual, que a gente já fez aquilo ali, né? Então, se o peso ideal for maior do que o se o P ideal se o P ideal for maior do que o peso atual, a pessoa precisa engordar. Então a gente coloca printf você precisa engordar. A gente coloca aqui ponto 2, por exemplo, a gente aproximação quilos. A gente vai pegar essa diferença, né? Então vai ser peso ideal menos P atual. Aqui nesse caso a gente pode até tirar as chaves, como eu falei anteriormente, que é opcional, e a gente vai para o último caso, que é o else. A gente vai, vou até copiar aqui porque é de forma parecida. Você precisa emagrecer
essa quantidade. A gente poderia até colocar aqui, ó, se o peso ideal é menor do que o atual. Mas vamos pensar, nesse caso a gente está considerando se eles são próximos, então se eles são basicamente iguais ou muito próximos. Nesse caso a gente está considerando se o peso ideal é maior do que o atual, então se a gente colocar só o else aqui, ele vai ser o caso contrário, então quando o peso atual é maior que o peso ideal, então já não precisa de outra condição. Bem, dessa maneira a gente pode fazer o teste, só colocar um /n aqui, salvando. Eu tinha esquecido de trocar aqui a ordem dos pesos. Por exemplo, se a gente compilar de novo e executar, a gente pode ver que para um valor de 1,70 de altura de um homem, se a gente colocar o valor ideal 65,59, vai falar assim, que ele está no peso ideal. A gente executar de novo e colocar um pouco abaixo 65,58, você precisa engordar 0,01 kg, ou seja, 10 gramas. A gente executar de novo, colocando um pouco acima, 65,60. A gente pode ver que para uma mulher também vai ser similar. Então vamos colocar para uns 70. Eu não lembro quantos quilos que estavam antes, mas acho que era mais de, acho que era 60 e alguma coisa. Vamos ver. Você precisa engordar 0,87. A gente colocar aquela uma mulher de 1,65, sei lá, com 58 quilos, você precisa emagrecer 240 gramas. Então assim a gente pode brincar com esse programa. Estou dando uma limpada aqui. E agora a gente vai encerrar esse vídeo. Depois a gente continua nos próximos exercícios.